Cadê a... Oi, mesmo. Faz um favor para a gente. Além de dar início, então, mais essa continuação. Quem está aqui? Ora para Deus abençoar essa reunião dessa noite. Você não quer orar, não? Hércules? Ilza, agradeço a Deus, então, por esse, mais uma aulinha da gente. Bem? Pai, em nome de Jesus, vamos dar início ao nosso curso. Que o Senhor abençoe a vida do nosso ministrante, que é o Diácono Leandro. Amém. Que o Senhor possa estar usando ele tremendamente, Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez para honrar e glorificar o teu santo nome. E que vamos sair daqui bem com a palavra na nossa mente e aprendendo mais de ti, Amém. Buscando mais de ti. Em nome de Jesus, abençoa o Diácono Leandro, a vida dele, a saúde dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Se assente. A paz, Dani, tudo bem? Cleusa está aí, o Ercos também está em 2 locais hoje. Tudo bem, e você? Bem também. Fica na agulha aí, tá? Oi? Fica na agulha para perguntar, para fazer a Pode aula. deixar, tamo junto. Só vou jantar aqui rapidinho, que eu cheguei tarde hoje. Todo mundo também deu um atraso aqui. Tudo? Beleza. Valeu. Bom, obrigado, Ercos. Oi, Luza. Apocalipse capítulo 12, então, por gentileza, lê do verso 1, dando sequência do mês passado, né? Já vimos sobre aquela mulher vestida do sol. Você pode ler, quer ver? Capítulo 12. Lê do 1 até os 5. Fazendo um favor. Viu-se, então, um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Então ela deu à luz a um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Perfeito. Eu quero que, antes de dar início aqui, grifa aí, você que gosta, marque, faz alguma anotação, que é importante o início do verso 4 de Apocalipse capítulo 12. A sua cauda arrastava a terça parte, está assim na minha versão, das estrelas do céu. Anote aí, grifa, e escreva perto aí, para você sempre lembrar. Porque a ideia que temos, que toda teologia, em qualquer parte do mundo hoje, a ideia de que Lúcifer levou por si 1/3 dos anjos, esse é o único versículo na Bíblia. Tá? Muita gente fala que levou 1/3, mas quando você pergunta, tá bom? Então, o único versículo na Bíblia... Paz, Marcinho, tudo bem? Quase dou falta aqui, hein? Fala, irmão. Paz, seja bem-vindo, tá? Tudo bem com vocês? Começamos agora também, chegamos atrasados, começamos agora, tá? Vai pegar aí agora? Agora. Deus abençoe, Eu achei que eu estava super atrasado. Não. Pode se acomodar aí. Obrigado. Então, a gente está no Meet aqui, daqui da nave da igreja. Hércules é o único versículo na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que vai dar uma ideia de que 1/3 que o inimigo levou consigo de anjos. Irmão Leandro, mas estrela é anjo? Símbolo, sim. Na Bíblia tem
A sexta trombeta é um anjo que desce a apelido de estrela. Em Provérbios também, capítulo 8, fala também que as estrelas de Deus jubilavam na sua criação. Isto é, os anjos de Deus glorificavam a Deus. A gente viu isso no estudo dos anjos. Os anjos de Deus glorificavam a Deus conforme Deus ia criando todas as coisas. Então, isso daqui é importante você saber, então, que o verso 4 de Apocalipse 12 é o único texto na Bíblia o qual se tem a ideia de que Lúcifer arrastou 1/3 dos anjos, tá bom? Porque diz, né, a sua cauda arrastou a terça parte, 1/3. Então, semana passada, do que aprendemos, vimos aquela mulher vestida do sol. Quem se lembra, né? Não, desculpa, mês passado. A gente passa tão rápido, né? Então, aquela mulher vestida do sol, ela está no firmamento, na posição de autoridade. Ela tem aquela coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A lua está debaixo dos pés. Aí tem vários versículos que eu citei, porém tem muitos outros versículos que vocês lendo, estudando, vai ver que, de fato, o povo de Deus, ele é comparado com a luz. Tiago vai dizer que somos filhos da luz. Também ele diz também que Deus é pai das luzes, né? Ele fala que nós somos luz. A Bíblia é luz, é lâmpada para nossos pés. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Jesus Cristo ele falou, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz e vim ao mundo, não é verdade? Ele falou, quando estou para nós também, vós sois o sol da terra, a luz do mundo. Então, essa mulher é um símbolo da igreja, como a vemos hoje. Ela não é Maria, ela não é Israel. Tá? Vamos ver no decorrer hoje que não é nenhuma dessas personagens ensinadas nas escolas hoje. Por alguns motivos. Maria não ficou 3 anos e meio no deserto, e essa mulher vai ficar. Israel não ficou 40 anos no deserto, ficou 3 anos e meio. Israel ficou quanto tempo no deserto? Foi 40 anos? Então não tem nada a ver com a outra. O próprio texto vai exemplificar, tipificar e explicar certinho que, de fato, com coerência em outros versículos e outros estudos que estudamos, de fato, aqui é a igreja como a vemos hoje. Amém, irmãos? Então, quando no outro debate que você participar, no outro estudo, guarde o que você aprender e compara com o que você está aprendendo hoje, para você ver qual o caminho melhor de se aprender a doutrina das últimas coisas. Amém? Então, vamos para os slides já, então, para a gente ganhar tempo. Então, essa mulher aqui está bem claro para a gente, para vocês que participaram, né? Eu vou compartilhar aqui com o Meet a nossa tela. Alguma dúvida, Ercos? Está tranquilo, Ercos? Graças a Deus. Ercos, me ajuda aí. Vê se está aparecendo Eu tenho que duplicar aqui agora o segredinho. Eu venho aqui, eu duplico aqui, ó. Aí eu acho que vai ficar 100% aí. Aqui não tá, acho que é aqui mesmo. Não clique aqui, tá? Então, o verso 3, o 2, gente. O 2 vai falar o seguinte, vou resumir o 2, porque o 2 você já... você consegue adicionar? Com uma ADM, né? Deixa eu ver aqui, então. Adriana, permitir. Você está... Só um minutinho, meu irmão. Cadê o Ercos aqui? Paz, Adriano, tudo bem? Meio lento, parece. Tudo bem, vocês? Tudo bem por aí? Amém, tudo bem, graças a Deus. Aqui, tudo, graças a Deus. Peraí. Aqui, né? Acho que não vai entrar mais ninguém, não, né? Vamos embora. Deixa eu abrir aqui, então. Vamos lá de novo, Ercos. Vê se ficou certinho, né?
eu exibir uma duplo. Suplicar. Apareceu? Foi. Obrigado. Então, gente, vamos ler aqui rapidinho. Aqui está o 3 no Data Show pra gente, aí também no Meet. Eu quero ler esse 3 aqui, ó, do capítulo 2 do livro do Apocalipse. O que está escrito aí, Lúcia? Verso 3. Está ali. Não, não, perdão, me perdoa. O 2. Isso. 12, verso 2. De Apocalipse 12. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 2. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Ó, 30 segundos aqui. Se lembra, desde o Velho Testamento, Deus vem trazendo essa linguagem de dores de parto? Aqui, irmãos, ela está na iminência de nascer o filho. Você entendeu ou não? Quando João vê isso aqui, está nos dias quase do arrebatamento, daquele dia e hora que ninguém sabe já. Está na iminência de nascer. Pega isso, porque o dragão está de frente dela querendo filho. Tá bom? Então está quase. Sabe aquelas dores de parto? Interessante, Marcos, eu tive uma experiência muito legal com a Aline quando estava no HU. Não, não, no outro. Evangélico. Porque eu estava com ela no quarto, eu fui dar uma volta com o Alexandre. Na volta, saiu a menina correndo, nem novinha, correndo assim, que bate barrigão. Ela agachou, começou a gritar, gente. Aí ela estava esperando, né? Para nascer, e saiu correndo, ela começou a gritar e agachou ali, quase que meio que querendo nascer o negócio. Eu vi o berro que ela deu, porque. E, tipo assim, eu lembrei na hora do Apocalipse capítulo 12. Então, aqui nesse quadro aqui, ela está na iminência de acontecer o arrebatamento. Do filho varão subir, da igreja subir. Ter essa ruptura, sabe, essa separação entre esse grupo menor do grupo maior que ficar. Tá bom? Agora sim, vamos no 3, do verso 3, tá? E viu-se um outro sinal. Essa palavra sinal também, em certas traduções, está como maravilha. Foi algo tremendo que João viu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e quantos chifres? E sobre as suas cabeças 7 coroas. Aqui eu vou passar para os irmãos a origem do inimigo, para entender esse monte de cabeça aí, e esse monte de coroa também. Vocês já viram um dragão na Bíblia ou não? Quem já viu? Que sai fumaça pelo nariz, fogo pela boca? Já viu esse bicho na Bíblia? Abre aí no livro de Jó, por favor. Tem um dragão na Bíblia, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas o livro de Jó, de Jó, deixa eu ver o capítulo certinho, mas mostra um bicho lá, está aqui anotado no meu celular. Mostra um bicho lá que sai, ele tem uma couraça que é indestrutível, ele tem sai fumaça pelo nariz dele, quer ver? Deixa eu ver certinho aqui. Mas dragão não é mito, não, tá? Se tá na Bíblia. Ele tá na Bíblia mesmo. Livro de Jó. Acho que é no capítulo 19. Ajuda eu. Onde fala que pelas suas narinas ele sai fumaça, sai brasas pela sua boca, a sua couraça, e vai falando desse bicho. Então, é um bicho, eu não sei se chama ele como aquele nome que não fala aí na internet agora, um nome esquisito, eu estou usando esse nome, mas é um bicho, gente. Aqui, Jó, deixa eu ver se é 19. Acho que não. Não é? Está lá para o final, quer ver? Peraí. Mas é um bicho, Arthur, que a Bíblia de fato mostra. É que vem na cabeça agora, que eu vou mostrar para vocês, que é interessante, que a Bíblia usa um dragão aqui nesse livro do Apocalipse, né? Se não achar agora, no final do culto, a gente vai ler esse negócio aqui, quer ver? Verso 38. Lançava entendimento. Aqui ele fala até o final de hoje eu mostro para vocês. Mas tem um dragão, sim, claramente, fala da couraça, fala das escamas dele, fala da fumaça no nariz, da brasa que solta pela boca e tudo. E aqui é usado também esse bicho. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, vamos
pegar uma atenção aqui, então, no Datashow, para a gente entender algumas coisas. Vamos ver a origem desse menino, então. Satanás quer dizer o quê, gente? No original ali. Adversário, caluniador e difamador. Na verdade, caluniador e difamador é diabo. Ele difama, né? E aí, Satanás é adversário. Tem muito texto na Bíblia que usa a palavra Satanás como o vosso inimigo. Tipo assim, ó, cuidado com Satanás, isto é, com o vosso inimigo. Tá bom? Isaías 14, vocês estão cansados de ler essa passagem aqui, é quando Isaías, ele usa ali a figura do rei de Tiro também, e fala, não, Nabucodonosor no caso aqui, ele fala assim, como caíste do céu, ó filha da alva, deixa eu ler para os irmãos, tu que debilitava as nações, Isaías capítulo 14, no verso 2 diz assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Na tradução da Septuaginta, pode ver depois na internet, está assim, ó Lúcifer. A palavra Lúcifer quer dizer Vênus também, deriva de Vênus, planeta Vênus, Hércules. Por que fala, Hércules? Ó estrela da manhã, que é a tradução. Simples. Lúcifer deriva de Vênus. E Vênus, Hércules, irmãos, é aquela estrela que quando o sol nasce, ela insiste em nascer quando ele brilhar com ele. É uma estrela gigante, assim, bem brilhosa, que sobe meio que junto com o sol. Não é ela que brilha, é o sol, é a luz do sol que reflete sobre Vênus. Por isso que fala, ó estrela da manhã, ó Satanás, ó Lúcifer, estrela da manhã. Aquela estrela que insiste em parecer com o sol, mas quando o sol pega toda a sua força, ela desaparece com o brilho. Por isso que fala, ó Vênus, ó Lúcifer, ó estrela da manhã. É a estrela que nasce junto com o sol, tá? Só para a nível de conhecimento. Tu que debilitava as nações de anjo aqui, tu dizias no teu coração. Veja bem, Lúcifer, o diabo, ele não pecou falando, ele desejou no coração. E tu dizias no teu coração, e eu subirei ao céu. Ele estava onde? Né? Acima das estrelas de Deus, isto é, acima dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me sentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante a quem? Gente, ele nunca quis ser maior que Deus, ser semelhante, porque ele sabia que Deus não tinha algo maior que ele. E serei semelhante a Deus, e não maior que Deus, tá? Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, ele queria subir acima dos anjos de Deus e querer ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, eu falei muito sobre ele também. Lá onde fala, já é um texto mais ampliado de Lúcifer, vai falar como é que é a casinha dele aqui embaixo, aqui na Terra. A Terra era um reino mineral, gente. A Terra, Hércules, não era um reino vegetal, como fez para Adão. Os anjos, os animais, os dinossauros, principalmente, esses bichos que não tem mais hoje aí, eles andavam sobre pedras. Era um reino mineral. Ouro, turquesa, ajuda aí, as pedras aí. Topázio, jaspe, esmeralda. Então, um reino mineral por cima. Olha que coisa linda. Para aguentar os animais também, terra não ia aguentar hoje. Então, aguentar tudo isso bichão. Isso que a gente aprende, né, nas escolas, que é um reino mineral. Passou a ser reino vegetal com Adão, e depois vai ser um reino vegetal também, já no milênio, né? Mas olha o que diz Ezequiel, capítulo 28, eu estou dando aqui, passar para os irmãos, a origem de Lúcifer, para a gente entender esse dragão aqui. Amém? Lê para mim, você está no Ezequiel 28? Lê para a gente o verso 11, verso 12 em diante. Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estivesse no Éden, jardim de Deus, tu te cobrias de toda a pedra preciosa, a cormalina, o topázio, o ônix, o crisólito, o berilo, o jaspe e a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro foram feitos os teus tambores, e as tuas flautas eles foram preparados no dia em que foste criado. Só um minuto. Ele era o sinete da perfeição. Eu já expliquei isso aqui, eu acho, Hércules.
O que era o sinete? Era isso, sinete do rei. Então, se lavava um documento, Maria, o rei lia aquele documento, aquela coisa que foi aquela obra, né? E o sinete, o anel do rei, falava, olha, esse daqui está confirmado, tem minha assinatura, tem minha... Deus fez esse anjo, gente, e ó, sinete da perfeição dele, sinete de formosura, sinete de tudo, fez ali, ó, querumbi ungido, e estabeleceu ele, fazendo dele sacerdote aqui embaixo. Pode continuar, por favor. Isso. Eu te coloquei como querubim de guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras resplandecentes. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou maldade em ti. Ele caminhava, então, o quê? Em pedras, a fogueira. Você pode ver, quem já teve o prazer de ir na mata, de madrugada aí, nas vigílias, e ver aqueles gavetinhos? Mesma coisa. Quando tem uma reunião que tem adoração, misturada com música, com louvor, acende, gente. Acende. Já foi, Maria, alguma vigília assim, Maria? Teve aqueles gavetinhos, uns pedaços de madeira pegando foguinho assim, um brilho, essa experiência? A sua Sandra teve. Já participou disso, Lúcio? O Edson? Antes é normal, hoje. A minha é Genebra. Então, o que acontece? Era a mesma coisa nesse reino aqui. Só que aqui, o que trazia luz, Hércules, eram as pedras. No meio das pedras, afogueadas, ele andava. Então, quando eles começavam a louvar, tudo acendia aqui embaixo. Aquela chama, aquela duração. Você está com o versículo agora? Isso. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou maldade em ti. Isso. Daqui fala de um comércio que ele teve, da multiplicação do teu comércio, se encheu o interior de violência, né? Teu coração se encheu de violência por causa do teu muito comércio, e pecaste. Por isso te lancei profanado fora do monte de Deus, e um querubim da guarda te expulsou no meio das pedras resplandecentes. Pedras afogueadas. Olha que coisa linda que era. Então, gente, nessa queda que ele teve, então, o que acontece? Estava aqui embaixo. Ele foi trago para a presença de Deus, levado, certo? O que o pessoal fala que foi o fim dos dinossauros? Quem que lembra? O que eles se ensinam na escola aí? Ajuda, Eduardo. Um cometa, não foi? Um meteoro? Gente, o meteoro foi esse menino aqui. Nessa pancada que ele teve aqui, você lembra que Jesus falou assim? Chegaram os discípulos tendo Jesus, eu não sei se mostra no Chosen. Ó Senhor, fizemos sinais e maravilhas, expulsamos demônios, curamos enfermos. Jesus fala assim, parece que desconversa, mas fala assim, ó, eu via Satanás como um raio cair do céu. Você assistiu com essa passagem na Bíblia, não? Hã? Não via Satanás só. O primeiro foi ele. Mas ele que foi o que... Então, acontece, esse relato e outros, esse de Isaías 14, como caíste do céu, ó, esse da manhã. Gente, não foi devagar o negócio. Nessa pancada, veio, abre em Gênesis 1, veio por detrás disso, um dilúvio, e cobriu toda a terra, porque o Gênesis, o Éden, o jardim de Adão, de Ezequiel 28, é antes do de Adão. Era um reino mineral de pedras, mas aconteceu algo tremendo. Lê bem devagar o verso 1 e o verso 2. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vem o que depois? A terra era sem forma e vazia. Não. O que vem depois? No princípio que é Deus, os céus e a terra. O que vem depois? Vem um ponto. Um ponto quer dizer o quê? O final de um assunto. Então, quer dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto. Certo? Agora, você tem que pular, eu não vou lembrar, gente, mas está assim no livro de Isaías, eu acho que 66. Daniela, me lembra aí, Daniela, você lembra? Onde diz assim, Deus não criou, eu sou o Senhor Deus que criou a terra, não a criou vazia,
mas que ela fosse habitada. O que fala depois aí, no verso 2 agora? A terra se enfoca e vazia, e Essa- havia trevas. Sobre a face do abismo. Isso. Ô, Erx, essa palavra aí, a terra era, a tradução também pode ser tornou-se. Então, no princípio, Deus criou a terra. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Algo aconteceu entre o verso 1 e o verso 2 que apagou, ficou em trevas o negócio. Certo? Eu tenho que dizer isso para vocês, gente, para vocês pegarem o... Algo aconteceu, porque tinha luz. Que é interessante? Hércules, trevas é falta do quê? Seria o dilúvio pré-adâmico, Leandro. Do Ou pé- antes de Adão, né? Eu falo pré-adâmico, porque foi o dilúvio Pré-adâmico. antes, né? Então, Antes de por Adão. isso que eu falo que talvez não existiam somente animais e vegetais, entende? Tinha nação de anjo. Isso, porque Lúcifer governava sobre a terra. Lembra de Jó, livro de Jó? Lembra de Jó, as estrelas lá jubilavam. Olha então, ele estava aqui, ele estabeleceu, tinha um trono aqui embaixo, e ele tinha uma nação de anjos, 1/3. Ficava aqui com ele, para louvar a Deus e cuidar da terra. Entendeu ou não? Junto com quem? Com os animais que não tem hoje. É por isso, gente, vou mostrar de Júlio aqui primeiro. Então, o que o Eric explicou aqui? Verso 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ponto, Maria. Tá facinho, isso. A terra, porém, tornou-se, algo aconteceu que ficou sem forma e vazia. Vamos ver o que aconteceu aqui, então. E havia trevas sobre a face do... Presta atenção, escuridão. Agora, interessante. E o Espírito de Deus fazia o quê? Que água que é essa, se Deus criou os céus e a terra? Então, quer dizer, a terra virou um todo água. Por quê? Porque Deus sempre tratou o pecado com água, desde lá de trás. Dos que habitavam aqui, então, ficavam submersos. Presta bem atenção. Por que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas? Para segurar quem? Aqueles que não morriam com água. Quem? Os anjos? 1/3. Irmão Leandro, por que tinha essa prisão? Porque Deus não tinha feito, Hércules, os céus. No princípio, que o Deus do que aqui? Os céus não tinha feito esse lugar para eles, ou melhor dizendo. Os céus estavam prontos, mas não tinha lugar para eles habitar. Onde que eles habitam hoje? Paulo fala. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, né? Que estão onde? Nas regiões. Então não tinha lugar. É por isso que Deus no 3 fala assim, ó. Haja luz e houve, e viu Deus que a luz era boa. Presta atenção. E Deus separou a luz de trevas, né? Chamou Deus a luz de dia e a treva chamou de noite. Tudo bem. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus criou a luz e falou que era boa, não falou? Ó, e disse Deus, haja o firmamento no meio das águas. Olha aqui. E separação entre águas e águas. Deus levantou um pouco de água para cima, criou-se um anel. Ficou, então, mares embaixo e um anel de água em cima. Assim a gente fala isso. Essa água em cima, gente, onde Deus vai abrir as comportas por juízo de Gênesis 6. Quem está conseguindo acompanhar? Caiu aquele aguaceiro. Nessa separação do verso 6... Não, calma aí. A separação do verso 6 está assim, ó. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas de águas. Certo? 7 agora. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. O firmamento é céu. Então, tinha água em cima, aqui. Um arco. Isso, Hércules. Um anel de água. Então não era água, tipo água de rio, água de... Era como se fosse nuvem. Se fosse isso. Eu não imaginava água direito. Algo girando, né? É, algo de água. Não sei também, assim, Vocês vão entender já, quer ver? Ó? Então, Maria, daquele aguaceiro todo,
que cobriu. Vamos falar aguaceiro. Deus fez separação. Olha, vai subir um pouco para riba, ficar um pouco aqui. Fica esse mares aqui, sobe tudo. Mas vem cá, se tirando essa maioria, vai ter o que depois? Vamos ler? Verso 8. E chamou Deus o firmamento de céus. Ó. E chamou Deus o firmamento do quê? De céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Ô, gente, é por isso que quando Deus cria o firmamento que chama de céus, ele não fala que achou bom, não. Por quê? Céus. Porque é no segundo que ia ficar quem? Aprisionado. O inimigo. Ou seja, a região que quiser morar. É a única parte da criação que ele fala que não, e Deus viu Deus que era bom. Por quê? Porque eu deduzo. Quando Deus vai criando, Ercos, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Deus cria essa região, Ercos, você não consegue, né? Quando Deus cria essa região, ele não diz que era bom, Ercos. Por quê? Porque a gente deduz. Ixi. Ele fala. Não, ele fala assim. E ao firmamento Deus chamou o céu. E foram-se a tarde e a manhã. O segundo dia, ele não fala que era bom, por quê, Hércules? Disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas. Quer que leia isso? Pode ler. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao juntamento das águas mais. E Deus viu que isso era bom. Olha que interessante, então. Presta atenção. Estava aquele aguaceiro todo, simplificando, tá? Deus separou as águas, ó, sobe um pouco aí, faz um anel aí. E viu, olhou embaixo, na minha quinta terra, e viu, apareceu porção seca, continente. E chamou Deus o que dessa porção seca? De terra. Mas não chamou de terra? Precisava chamar de terra? Não. Então, Maria, nessa queda de Lúcifer, trouxe essas trevas com água. Deus sempre tratou o pecado com água, até Jesus. Separou, teve porção seca, então. Que verso que está? Explicando? E chamou a porção seca de terra. Vocês repararam, gente, que quando se acha um dinossauro hoje, ele está espalhado, está a cabeça lá, as coisas aqui. Ele está o quê? Perfeitamente, como fala de baterra? Soterrado. Por quê? Naquela água toda que desceu, eles ficaram submersos e ficou bonitinho. São os fósseis. Isso, são fósseis, isso. Tentando entrar? Leandro, um livro que é muito interessante, só que ele é uma leitura muito densa e difícil. Ele fala sobre a era primitiva de Pember. Ele fala exatamente sobre o dilúvio pré-adâmico, sobre os seres que existiam, sobre como era, fala sobre Lúcifer. É uma leitura bem densa mesmo, porque como é um livro antigo, né? Então as palavras são outras, mas assim, vale muito a pena ter esse livro. Eu tenho ele só a cópia dele. Eu tenho só a cópia dele. Eu posso ver se eu tenho o link e mando para você, você manda para o pessoal no grupo, porque para comprar, ele é muito difícil de achar. Eu vou mandar para você e você disponibiliza para o pessoal. Acho que cada livro deve ter, em média, umas 500, 600 páginas, em média. Obrigado, mas é muito bom. Amém, obrigado, viu? Então, o que acontece? Tá pegando aí, hein? Bonitinho? Tudo bem? Então, teve esse dilúvio, aprisionou aqui os demônios espirituais, o que tinha de animal, porque o pecado foi aqui. Gente, o início do pecado no universo foi aqui embaixo. Aqui também foi. Assim como o de Adão, também pecado pós-adâmico. Mas o pecado original no universo foi na Terra. Por isso ficou um caos aqui. Ficou essa treva, sabe? Então, o que acontece? Então, Deus chamou a porção seca, Deus chamou de terra. E o ajuntamento das águas chamou de mares. Então, após aqui, tivemos pequenos mares e a porção seca chamando Deus de terra.
Aí, quando chega em Gênesis 6, o que acontece, gente? Novamente, a humanidade se perde, tem aquele monte de pecado, Deus levanta Noé, prega 120 anos, ninguém se converte. Essa água que estava aqui, Deus abre as comportas desse anel que o Hertz lembrou bem, explicou para a gente. Então, esse anel que o Hertz citou que tinha aqui, a ciência também fala, gente, desse, como de Saturno, desceu esse aguaceiro todo aqui embaixo. Então, vocês imaginam. Entendeu? Por isso que hoje, 2/3 do planeta é água. É 1/3 só de terra, gente. Por quê? Porque eu não tenho... É por isso que ele falou assim, agora a aliança que eu faço contigo não é não destruir a terra mais com água, porque não tem como descer mais água. Acabou as águas do juízo. Mas agora vai ser fogo. Né? Você estão entendendo ou não? Então tá, vamos lá então. Então, nesse inteirinho aí, Deus criou um lugar para esses seres habitarem, se 1/3 aí, tá? Os depois que se rebelaram em Gênesis 6 é um outro assunto. Os que preferiram incorporar em humano, ficaram aqui embaixo mesmo, beleza. Mas a maioria deles hoje estão nas regiões celestes. É uma hierarquia, tá? Quer dizer que eu tentei também, não vou ter tempo hoje, mas exatamente, Deus usa agora uma árvore chamada cedro do Líbano, para falar também de Lúcifer, falando que esse cedro estava aqui no Jardim de Deus também, Éden, Jardim de Deus, era o mais alto pé que tinha, o mais que tinha folhas, o maior de todos, a maior sombra era dele, as outras árvores invejavam ele, que são símbolo de anjo também, e por aí vai. Então, o início desse inimigo é isso, né? É antes ali do nosso Adão. Aqui ele é visto, quando João o vê, então, esse dragão aqui, ele vê no final de suas consumações. Está vendo isso lá, né? Tá bem? Então, João vê ele já com 7 cabeças e 10 chifres, no finalzinho. Isso, para a gente entender, está lá no 17:7, ó. E o anjo me disse, por que te admiras, João? João, isso. Eu te direi. Aceitei. Pastor, tá aí, pastor? Dá uma paz aí, pastor. Não tá, não? Permite. Não tá? Não. Posso tentar lá então, rapidinho? Pode, deixa lá. Cadê? A senhora vai embora. A pastora vai... Ô, Jesus, cadê? No amém, você vai. Deixa eu mandar particular por aqui, peraí. Outro negócio, cadê a pastora? Você não tá aqui? Tá lento, né, gente? Tem que fazer um modo de quem clica. Vamos lá, então, rapidinho. Então, tá. Deixa eu colocar aqui, duplicar, beleza. Maria, alguma pergunta? Mas se você é meio duvidosa, Maria, fala para nós aí. Não, eu estou tranquilo. Tá, belezinha, né? Vamos embora, então. Então, ele vê aqui, como ele vê a mulher já no seu finalzinho ali, da dor de par dela, ele também vê esse império aqui do diabo também. Quer ver, ó? Então, ele é visto as consumações. Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil, peraí. Não, lê aqui pra gente, que mesmo, lê aqui mesmo. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrai, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Pode. Verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Agora vem a explicação, gente. Olha o que o anjo fala para ele, ó. Pode ler o 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Ponto. 7 montes. Aqui está se falando, como é uma mulher,
Lembra do estudo do Apocalipse 12? Mulher representa símbolos de igreja. Essa mulher que está sob essa besta, tá? Eu vou lá, agora eu vou lá. Ela está sob essa besta aqui, tá bom? E está dizendo, dá uma chave para a gente. Está dizendo que ela está sob 7 montes. Amém? Deixa eu só não errar agora. Cadê aqui? Está um pouquinho lento aqui. Aqui. Deixa eu ver quem que é. Agora foi, né? Permitir. Cliquei, né? Tem que achar um modo de clicar e já entrar sem permitir. Para clicar e já. Acho que já entrou. Não, não? Será que é lá ou aqui? Tá, vamos seguir então, gente. Tá gravado nesses. Então tá. Então onde eu parei? Então tá, eu parei aqui na explicação, tá? Então veja bem, dá uma chave tremenda isso, ó. Aqui é o sentido que tem sabedoria, isto é, tem que buscar sabedoria para entender isso aqui. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher é sentada. Essa mulher aqui é uma prostituta que ele vê, não tá lá em cima, ó, o mistério da mulher. No verso 6 aqui, ele vê uma mulher toda vestida de escarlate, com taça de vinho na mão, vestida como prostituta, sabe? Em cima dessa besta aqui. Ele fala, vou te falar quem é essa mulher aqui. As 7 cabeças são 7 montes, o qual a mulher está sentada. Roma é a única cidade do mundo que foi edificada sobre 7 colinas, 7 montes. Onde tem uma igreja lá gigante hoje, que matou muitos profetas. Então, aqui está se referindo a Roma, a igreja romana. Essa prostituta, que se prostituiu com os outros ídolos, com os santos. Eu tenho um estudo sobre essa igreja, vou mandar para vocês depois. Então, essa mulher, essa igreja está aqui. Vai dar outra explicação depois, ó. Mas também, quer ver? E também, João, são 7 reis ou reinos. Olha que interessante, ó. João, 5 desses 7 cabeças aqui, desse dragão, 5 já caíram. Qual império que estava reinando no tempo de João, no tempo de Jesus? Era o Império Romano. Quais 5 impérios tinham caído? Tinham caído o Império Assírio, o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego. João, 5 já caíram. Porém, um existe, João, que é o seu império de agora, o império que você está vivendo, que é o Império Romano. Ele passa a ser qual império de João, então? O 6º. Olha o que ele fala. Outro ainda não é? Outro ainda não é? Vindo. E quando vier, convém que dure 3 anos e meio, ou pouco de tempo, um pouco de anos. Tá ficando claro ou não o negócio? Tá ficando aí, hein? Tá pegando aí, tá ficando claro? Ô, João, 5 caíram, cara. Então tá. João, 5 caíram, um existe. Vambora. Então, quando vier esse outro, João, vai durar um pouquinho de tempo, cara. Não vai ser comparado ao Império Romano. Então tá aqui explicadinho, ó, bem mastigadinho, ó. São 7 reis ou reinos, Assírio, Egípcio, Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano e mercado europeu. Porque ali foi o último governo, né? 5 já caíram, Assírio, Egípcio, Babilônico, Medo-Persa e Grego. Vou correr aqui. Um existe, é o romano, outro ainda não é vindo, mas quando vier vai durar pouco tempo, isto é, tão somente 3 anos e meio, que é o império de quem? Do anticristo. Mastigadinho para todo mundo. Então, as 7 cabeças simbolizam o quê? Os 7 governos do homem na face da terra. O 8º, o último reino vai ser o último que vai ter mais, é o do Jesus, do milênio. Então, 7 cabeças nada mais é que o quê? 7 reinos, e não homens, como o povo está dizendo que é um papa. Se o 8º papa ressuscitar, não esqueci isso. São 7, tivemos muito mais que os 7 papas, entendeu? Mas reinos não. Até hoje, 6, segundo a história.
Mas vai ter um, falta um, que vai ser o sétimo. Esse sim vai ser o último do homem, tá? Não digo de Deus, mas do homem, né? João teve também aqui 10 chifres. Opa! Gente, esses chifres é visto na última e não espalhado conforme nos desenhos. Quando a gente pega o desenho desse bicho aqui, do Apocalipse, a gente vê 2 chifres em um. Não. Não é os 10 chifres espalhados nas 7 cabeças. Os 10 chifres é visto numa cabeça só. Na sexta, na última cabeça. Porque é da sexta cabeça que emerge os 10 chifres. Onde está isso? Está lá atrás de Daniel 7:7. Vamos ler lá? Você consegue achar aí? Onde ele vê aquele bicho que não tem na fauna nossa. É um bicho que tinha dentes de ferro. Capítulo 7:7, segundo o texto que eu citei aqui. Depois, continuei olhando em visões noturnas e vi o quarto animal, terrível e assustador. Era muito forte, tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo o que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Olha, interessante. Ah, mas Leandro, Daniel, quando vê aqui, ele fala que é o quarto animal. Certo? Lá está a cabeça. Por que quarto animal? Porque ele começa a ver a partir do seu império. Quem estava governando? Nabucodonosor. Então, a visão que ele tem é do passado que ele está para a visão de João. Então, ele vê tudo. Tá bom? Esse quarto animal é um animal com as unhas dentro de ferro. Ele pegava os governos e esmiuçava. Só que o que vinha depois dele? 10 chifres. Não está assim? Tá, pois bem. Quem se lembra do estudo da estátua, gente? É muito longo, é muito, né, muito para trás, mas escute bem. Qual que era o último império, né, dos pés? Lembra, não? Ferro com barro, né? Porque o valor do metal da estátua é diminuindo. Ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro. Então, aos olhos de Deus, os 10 dedos da estátua são os mesmos 10 chifres. Entendeu? Que serão 10 reis ou reinos também dos últimos dias, que vão formar esse um e dar o poder para o anticristo. Vamos ver isso. Então, são 10 reis ou ministros, né, que receberão poder nos dias da consumação dessa profecia, gente. Aqui eu já expliquei que é os textos do Ezequiel, o texto de Isaías 14 também. Tá bom? Que fala que ele era bonito e tal. Aqui, deixa eu ir aqui. Aqui eu já expliquei também a queda dele. Só quis adiantar para a gente ganhar um pouquinho de minuto. Aqui, então... Alguma pergunta, irmãos? Não, aqui. Tá, verso 5 agora. E deu à luz um filho, homem que há de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu. Então, até o verso 4, a mulher aqui é a igreja, o dragão com 7 cabeças e 10 chifres é o símbolo do diabo, os seus reinos. Amém? A terça parte que ele arrasta de estrelas são os demônios que ele arrasta por si. Aqui já é um outro quadro. Veja bem, esse dragão está de frente à mulher, ele quer pegar o que da mulher Hércules? Ele não quer, não a quer. Ele quer o... Mas o 5 tem que ter escrito aí. Lê para mim. Pode ir no quadro aqui, ou aí no seu texto. Então, ela deu à luz um filho, um homem que dominará todas as nações com cetros de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Um pouquinho antes lê um pouquinho antes lê o 4, para ficar mais interessante. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o filho assim que nascesse. Gente, olha a cena aqui. Se vocês pegarem isso aqui, vocês vão acabar com a Bíblia, hein? Já, você não está mais nada. Olha, como é que eu vou explicar aqui? O dragão, ele está onde hoje? Os anjos. A igreja está onde hoje? Isso aqui é forte, hein, gente? Vou explicar aqui um minuto. Tá. Igreja aqui embaixo, mas na visão ele está de frente dela, tá? Ele quer o que da mulher que você leu aí?
filho, é quando a gente Pegar o filho. Porque ele sabe que a mulher vai. Ele não ataca a mulher porque tem poder para isso. Não fere a mulher. Ele fica ali, de frente. Mas ele quer, de fato, quem? O filho que vai subir. Não quer quem vai ficar. Por quê? Quem vai ficar depois? Entendeu ou não? Ele quer quem vai subir. E, ora, para nós sair daqui da terra, chegar no terceiro céu de Deus, tem que passar por onde, gente? Vamos lá? Então, mas vamos ler aqui então. E deu à luz um filho. O filho está maiúsculo ou minúsculo? Um homem que há de reger as nações com vara de... E o seu filho foi arrebatado para Deus. E para o trono. Em qualquer não, gente. Muitos estudos falam que aqui é Jesus, mas não é Jesus. Ele não foi arrebatado. Não foi tirado com força, com violência. Ele foi crucificado na sexta-feira, né? Se entregou. Depois ele foi para o túmulo, ficou 3 dias, domingão levantou, ficou mais 40 dias. Entendeu? E quando foi subir, ele foi de boa ali. Ele subiu, ele não subiu assim, fup. Ele subiu instruindo o povo ainda. Ó, fica em Jerusalém, até que do alto, até que uma nuvem o ocultou. E quando a Bíblia diz, se refere a Jesus como filho, o F é, mas irmão Leandro, Jesus vai reger nações, vai de ferro. Vai ou não vai? Mas e a igreja? Vamos ver o versículo? Ó, vamos ver primeiro Jesus, né? E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir as nações com vara de ferro. Também aqui, não tá? Gente, mas se ele é cabeça, nós somos o que dele? O corpo. Então aqui o corpo vai estar unido. O corpo e a cabeça vai reger as nações, porque olha a promessa para uma das igrejas do Apocalipse, ó. Acho que é Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso 26, ó. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Como serão quebradas como vaso de oleiro, como eu também. Cristo vai reger as nações e nós também vamos reger as nações. Também vamos reger as nações. É uma promessa. Amém? Mas, irmão Leandro, não estou contente. Porque fala que foi para o trono. Fala ou não fala? Né? Mas olha aqui. O verso falou o quê? E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o filho. Olha a promessa aqui, gente. Quem está dentro de Deus? Não é Jesus? Mas a promessa, Apocalipse 3, 21, ó, e ao que vencer, para a igreja. E é Cristo falando. Lhe concederei que assente comigo no meu trono, isto é, eu venci, estou no trono com meu Pai, vocês vencerão e vão estar comigo no meu trono, Maria. Amém ou não? Se você sentar aqui, por isso que ele falou, porque aonde eu estiver, João 14, vós também estarei. Ele está onde? À destra de Deus. Então, nós vamos para lá. Amém ou não? Então, gente, o céu é pouco para a gente, levar acima dele. O trono de Deus está acima de toda a criação. O que está acima de Deus são os serafins, que ficam lá 24 horas, santo, 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 e voando assim, ó. Não é nem olhar, está voando. Por isso tem 6 asas. Onde você vai parar, Hércules? Amém? Para o trono de Deus, gente. Por isso que o filho vai para o trono, o filho vai gerar nações, e o filho será da mulher. Mas vem cá, tem que passar por um lugar estreito, não tem não? Gente, o filho subiu, e a mulher agora, gente? Lê para mim, verso 6. Daquela posição, antes de você ler, de gloriosa, Hércules, de luz, Hércules, com a lua debaixo dos pés, aquela posição de brilho, de majestade, né? De coroa. Lê agora o que aconteceu com ela. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Ou 3, Ou 3 anos que são, vocês aprenderam que são qual tempo? Da grande o quê? da grande tribulação. Tribulação. Tá ficando claro as coisas ou não? Tá ficando claro, Hércules? Tá ficando bem, não tá ficando meio que legal, meio que, olha, é verdade. Então tá, Maria. Gente, presta atenção, essa mulher não tinha autoridade? Não tinha brilho? E agora? O dragão não quer mais o filho. O filho já era, o filho está com o pai já, ele quer quem agora? Ai, ai, ai. Gente, preste bem atenção, ó. A mulher já não tem mais autoridade, ela é vista na terra. Uma posição diferente.
ela vai fugir e ser o quê? E não fique pensando que se alimenta é comida não, tá? O que vai alimentar vai ser outra coisa. Para permanecer na fé, para morrer na fé, para ser salva nessa fé. Vai ser isso aqui. Ó. Já vamos ver isso, tá bom? Gente, deserto fala do quê? Situação? Como é que vai estar esse mundo? Sem água, sem nada, sem... Gente, ela vai ser alimentada com a palavra para não se apostatar. Já vamos ver tudo isso aqui. Então, não é comidinha, não. Vai ser alimentada com a Bíblia. E se eu ficar para trás, eu vou ser o primeiro a falar, gente, não vamos pegar marca, não. Já vão subir também. Isso, bem lembrado. Ó, agora você vai entender essa batalha aqui, gente. Do verso 7. Lê para mim, por favor. Eu já quase finalizar. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos reagiam. Mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Gente, presta atenção. Ajuda aqui, Herbert. Tá difícil hoje com um pouquinho de demônio aqui embaixo, não? Ai, Jesus. Tá difícil aí, Daniele. Ô, Marcinho, como é que tá os capirocos aí da vila aí? Jeová. Agora imagina a capetaiada toda aqui embaixo. Gente, são bilhões. Aí não dá, hein? Não quer? Soma aí, gente. Calculem o trem. Nós estamos falando de 1/3 na Terra dos anjos. Para pensando no... E outra, igreja, amigo. Ah, irmão Leandro, tá demonhado. Eu fiquei para trás, entre aspas. Vou lá, minha vizinha, tá demonhado. Falou, não vai ter oração, pai. Gente, é ordem de Deus. Não vai ter sai em nome de Jesus. Ó, a mulher. Perna para quem tem. Não vai ter, o Espírito Santo não vai ter atuação, gente. Olha o que Cristo falou. Quem estiver na Judéia, vai para os montes. Nós estamos no Brasil, vai para onde? Amazônia? Entendeu? Vamos ler aqui então. Ó, veja bem então. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Gente, vai estar aqui embaixo o diabo, o anticristo, falso profeta, fora os demônios. E foi precipitado até e os seus anjos. Está escrito ali ou não? O que ele arrastou... Gente, o diabo, quando pecou, ele só tem queda. Da onde ele tinha acesso a Deus, do terceiro céu, ele caiu para as regiões celestiais. Das regiões celestiais vai cair para a terra. Da terra vai ser preso no abismo. E do abismo para o lago de fogo e enxofre. Ele falou, eu subirei, e de lá só vem, ó, junto com os anjos. O último que é o lago que arde com fogo e enxofre. Porque até para lá vai o inferno depois. Até para lá vai o inferno depois, tá? Deixa eu ver mais coisas aqui. Acho que dá um tempinho, mas ler mais coisas, para adiantar para a aula que vem. Gente, vem cá. Essa parte qual Deus não se alegrou lá atrás, viu Deus que era bom? Olha agora, ó. Depois que a igreja subiu, o diabo caiu para a terra. Olha que interessante. E eu vi-se uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação. Isto é, a companhia dos salvos aqui, a força de Deus aqui, o reino de Deus aqui e o poder do seu Cristo que a igreja está aqui. Por quê? Porque o que os nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de noite. Há uma festa no céu agora. É por isso que na sétima trombeta tem uma festa também lá. Vai no verso 15 do 11 aí. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve uma grande voz do céu. Repete aqui o verso, ó. Dizendo, o reino do mundo tornou-se o nosso Senhor Jesus Cristo e ele reina pelos séculos dos séculos. E o 20, há uma festa no céu agora. O diabo foi expulso, não tem mais nada no céu de inimigo, mais nada do céu de demônio, nada. Ao contrário, está o corpo de Cristo lá. Companhia dos salvos está lá. A noiva do Cordeiro vai ter uma festa no céu, gente. Amém ou não amém? E eles o venceram. Ele quem? O Filho. Aqui, ó. E eles o venceram, que chegaram aqui, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Não deram razão à vida, não deram razão às paixões da vida. Por isso, alegrai céu, e vós que nos habitais, há uma festa no céu, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira,
sabendo que já tem pouco. Quanto tempo, Hércules? 3 anos e meio. Gente, ele vai descer amolando o facão, gente. Ele vai descer e falar, cadê aquele de vez em quando me repreendia? Cadê os desviados? Cadê aquele de vez em quando me amarrava? Cadê aquele de vez em quando me dava um pisão na cabeça? Cadê? Cadê aquele? Ô, gente, olha aqui então, ó. Verso 13. É, que você falta quanto? Tá diferente o relógio. Tem mais 10 minutinhos, gente? Tem mais 10 minutinhos? Vamos embora? Por mim? 10 minutinhos, então, vamos lá. E o dragão viu que foram lançados da terra, perseguiu a mulher que dera filho à luz e o varão. Gente, perseguiu quem depois? Gente, ele quer o filho, ele não quer agora, aliás, ele quer a mulher, agora não quer mais o filho. A igreja foi arrebatada, a igreja invisível. Alguma pergunta aqui? Emília, tá pegando aí, Emília? Tá pegando aí? Tá pegando? Bonitinho? Aí tem um texto. Abre então em Êxodo 19:4 para entender o negócio aqui. Êxodo 19, verso 4. Só pode ler. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O verso 4 diz o quê? 19? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Então, o anjo aqui, o João, ele está usando uma linguagem antiga de proteção de Deus mediante aquilo que ele falava com o seu povo. Lê o versículo que você viu 5, que não fala isso, quer ver? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar. Ó, interessante. Então, durante a grande tribulação, fala o seguinte, olha, com asas de águia, né? É o mesmo texto do Apocalipse 12. Ó, com asas de águia eu tirei vocês de lá, mediante a palavra de Moisés ia dando. Agora, se vocês for de ler, lá em Êxodo isso, hein? Mas o texto aqui está ensinando o seguinte, essa alimentação que a mulher vai receber, que fica para trás, é para obedecer a palavra que eles aprenderam. Olha, vai ter uma marca no final dos tempos, vai ter uma perseguição no final dos tempos. A gente, de forma alguma, tem que receber essa marca. Se a gente quiser ganhar a vida, vai ter que perder lá, como Cristo falou. Lembra ou não? Então é o seguinte, essas asas de águia aqui, esse sustento aqui, Deus vai fazer de uma forma que vocês, né, sejam sustentados por aquilo que vocês ouviram pela palavra de Deus. Por 3 anos e meio. Está aqui, ó. Para que voasse para o deserto, situação difícil, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, metade de um tempo. Essa linguagem também é antiga, lembra? Se dizia 3 anos e meio. Fora da vista da serpente. Por quê? Esses não vão estar marcados, vai ser difícil de encontrar esses tais, mas vão ser alcançados. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Ah, irmão Nendo, vai ter inundação? Aqui é outra linguagem. Para que pela corrente fizesse arrebatar. Gente, é o seguinte, as águas que viste, Apocalipse 12 vai explicar, e 17, são povos, multidões, línguas e nações. Isto é, o comando de voz do anticristo vai fazer os exércitos perseguirem esses que ficarem para trás. Por isso que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Isto é, ao comando de voz, essa multidão vai perseguir. Aqui tem um vídeo de um terremoto no Japão, porque o texto fala o seguinte. Aqui estamos mostrando a terra abrindo a boca, né? Deixa eu pular assim aqui, assim. Não, quero para você entender o seguinte, é pular lá aqui, ó. Apocalipse 12, 16, ó. A terra ajudou a mulher. Está vendo que não é mais o Espírito Santo, não é mais Deus nem Jesus? Quem vai ajudar a terra? E quem ajudou Israel no passado não foi Deus, mas ajudou quem? A natureza. Então, gente, os sinais e o juízo das taças
que são aqueles tremores de terra tremendo, ao mesmo tempo que vai dar difícil para fugir, também para perseguir. E nessa perseguição, muitos do que vão perseguir a mulher, você teve lá, não teve, Alex? Esse bolo desse tremor aqui? Não precisa botar, talvez, E você fica... chacoalho e você está parado. Meu Deus Não do é céu. você que fica. Você está reto. Mas você. Tipo num barco, vai para cá. Fica tonto, não fica meio... O Eco teve no Japão, gente, e teve testemunhamos terremoto. Eu coloquei aquele vídeo ali que partiu na terra, porque é o seguinte, o juízo da grande tribulação vai ter terremoto do lado, gente. Então, aqui, ó, no texto seguinte, fala o seguinte, e a terra abriu a boca. Lembra lá também quando Deus usou para também engolir o inimigo também? Diz que a terra abriu a boca e engoliu o pessoal ali. É a mesma linguagem, tá? Aí, verso 17, vai finalizando, olha o que diz, ó. E o dragão, preste bem atenção, irou-se contra quem? Tem uma vírgula aqui, gente. Vai ter mais gente perseguindo. E foi fazer guerra ao remanescente da sua... Essa mulher, então, vai ter, nesse período, mais filhos. Certo? Mas tem um vírgula também. Tem outro tipo de gente. O que tem o testemunho de quem? E que tem o testemunho de G? Então, guarda isso aqui, ó. Remanescente, os que ficaram para trás. Os que guardam o mandamento de Deus. Quem guarda o mandamento de Deus hoje? Os judeus. Olha o que ele fala. Os que estiverem na Judéia, faz o que, Maria? Isso. Então, veja bem. Agora tem outros aqui, ó. E o que se guarda, aqueles que se converterem durante... Porque é o seguinte, por mais que quem ficar para trás vai conhecer a Bíblia, não vai? E aquele ímpio ou parente que quer saber o que está acontecendo? Vai fazer o que para ele? Falar o que para ele? Falar o seguinte, né? Vem, entendeu? Então, o que acontece? A guerra aqui, a perseguição vai ser quem? Contra os remanescentes, que for para trás, os que guardam o mandamento de Deus, que são os judeus, e que tem o testemunho de quem? Jesus. Por isso que ele fala assim, ó, quem estiver na Judéia faz o quê? E quem está na Judéia hoje? Os que guardam o mandamento de que são judeus. Certinho daqui, gente? E presta atenção aqui. Ele foi fazer o que aqui, Hércules? Só para finalizar. Foi fazer o que contra esses três tipos de pessoas, Hércules? Fazer? O texto aqui. A palavra certa aqui. Fazer? Lê ali, gente. Ele foi fazer? Pode ler aqui, vou mostrar algo interessante. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus Cristo. Tá. Agora você vai ler, guarda para vir a guerra, tá? Apocalipse capítulo 13. Lê o verso 4, por favor. 4 e 5. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Nossa. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quem que ele vai pelejar contra quem? A guerra também. Contra os santos e os... Então, quer dizer, tanto os judeus que ficaram para trás que se converter, eles vão ser alcançados e martir. Agora, para ficar mais claro aqui, Daniel, capítulo 7. Só para finalizar. Verso 25. Eu posso ler ou você lê aí?
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vai ser entregue na mão dele. E em cima está lá, e vencerá os santos, não está magoará, e vencerá os santos do Altíssimo. Agora, Apocalipse capítulo 7, para finalizar, só para a gente entender o negócio aqui. O capítulo 7 de Apocalipse. O verso, desse ao 14, onde tem uma grande multidão, quando ninguém pode contar aí. Que ninguém pode contar. 7. Deixa eu ver se é o 7. Está no verso 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Só um minuto. A guerra de Apocalipse 13 fala isso. Ele vai ter poder e autoridade para perseguir os santos e vencê-los na guerra, e também autoridade de povos, nações, tribos, esse monte de coisa, né? Repete o texto, continua lendo. E em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo... Gente, nosso... desculpa, eu vou ter que ler. Mas, ó, esses daqui, Maria, tem uma diferença. O que acabamos de aprender, Hércules? Que a igreja vai ser arrebatada para Deus e para o seu. Esse povo aqui, eles não estão no trono. Eles estão aonde? Lê o versículo. Está no verso 9, parte B. Em pé diante do trono... Em pé diante... Uma coisa, desculpa eu interromper, mas ó, uma coisa, Eleusa, aqui, ó, é você estar onde, Hércules? Uma coisa está aqui, Hércules, ó. Outra coisa é... A igreja está aqui. Eles aqui vão estar onde? Porque eles vêm depois. Eles não venceram para estar aqui, mas conseguiram se salvar. Vamos pegando isso já, por quê? Porque no arrebatamento não vai todo mundo, não. Tá? Mas vão ser salvos esses depois, se caso não aceitar receber a marca, né? Continua. Agora você vai ler o verso 13, tá? Um dos anciãos tornou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Eles vão vir de onde? Esses daqui, ó. Os remanescentes, os que guardaram. Vem cá, aí vai explicar o porquê que eles venceram. Leia. Razão Não, é isso, desculpa, vai, continua. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono entenderá sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá. 16. Jamais terão fome. Porque morreram de fome. Eles vão ter que ter a marca para vender. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Porque morreram de sede. A água vai ser toda poluída. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Ele vai esquentar 7 vezes mais o sol. Vai morrer também de calores. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água viva. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém, irmão. Sei, tá um pouco ficando clareando, hein, Maria? Tá clareando aí? Acho que tá bom, né, gente? Alguma pergunta para a gente acabar de vez mesmo? Tá tudo certinho, Arcos? Belezinha? A gente não pode falar, tá, né? E o Zaz, pegou tudo, né? Então é isso, gente. É isso. Nada mais que isso. Simples assim, tá simples. Não é? Deixa eu parar aqui. Quem tá aí? O Ercos tá aí? O Ercos tá aí. O Marcinho tá aí? A pastora tá aí? Quem tá aqui? O Daniel tá aí? Tudo certinho? Ô, Marcinho. Abre o som, Marcinho, para nós finalizar aqui. Pastor, tem, pastor? E aí, Marcinho, pegou 100% hoje? Opa, é bem complexo, né? Pega, né? Cara, é um mix, né? Mas os estudos vão se unindo e vão se igualando tudo.
Deixa eu contar para você. Esse assunto do dinossauro, esse pedaço que você está falando aí, cara, onde comentei com meu irmão sobre esse assunto. Ah, é? E é bem complexo para explicar, não, né? Não tem esse conhecimento igual você tem, né? E hoje você me falando disso daí, foi forte, hein? Eu comentei isso ontem. E meu irmão, ele é bem sistemático, sabe? Cético? Ele é formado, cético, e então é difícil falar com ele. Quer debater as coisas, quem que é a primeira igreja, sabe? Aquela história de sempre. Não adianta querer fiar as coisas que não adianta. Mas sim, eu achei legal porque comentei esse assunto ontem lá, que ele fala sobre o dinossauro, né? Que tem aquela ideia do Big Bang, né? É, Big Bang. Acho que vai explicar um pouco o que você falou aí, né? Da minha forma, né? Ah, mas, E hoje mas, estou mas falando que legal. é prática, viu, Marcinho? É prática. É Mas lendo, é bacana. ouvindo, é prática. Não tem outro jeito, cara. Mas enfim, que bom que foi bom hoje. Alguma pergunta, Marcinho, para finalizar? Não, não, tranquilo. Você foi sorteado, então, para encerrar orando, pode ser? Pode. Então, tá bom, Deus abençoe. Obrigado pela sua participação, Daniele, da Cleusa, da Regina, Amém. pastor tá aí. Amém? Amém. Pode orar, Marcinho. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, por este momento, Pai, por essa aula que acabamos de ter. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abrir nossa mente, Pai, tanto de quem está na igreja presencialmente, aquele que está no MET, Senhor, via online, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, que possamos guardar este aprendizado, Senhor, para que possamos ser sal e luz dessa terra, Senhor. É um estudo complexo, mas que o Senhor, o Espírito Santo, venha nos capacitar, Senhor, para que possamos aprender mais e mais, que possamos ser luz e alertar as pessoas, Senhor, do que está acontecendo, do que está por vir. Mas não possamos ter medo, Pai, mas confiar no Senhor. Pai, obrigado pela vida do Leandro, Senhor, que tem nos abençoado com esse estudo, e que o Senhor possa abençoar o Leandro, Pai, que cada dia mais, capacitando ele, Pai, enchendo de graça, para que possa cada dia mais nos encher, Pai. E também que nós possamos ter mais vontade de querer aprender, Senhor. Tanto nós que estamos aqui, que mais pessoas venham estar sendo alcançadas, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, Pai. Abençoa a noite de cada um, Pai. Aquele que está no presencial que vai embora, aquele que está em vossas casas. Que cada um de nós possamos ter uma semana abençoada, Pai. No nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus eu oro e já te agradeço, Pai. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Marcinho. Deus abençoe, viu? Fica na paz aí. Amém. Nós todos. Deus abençoe. Amém. Paz, irmãos. Abençoe a todos. Ô, Marcinho, você perdeu não, né? Tem um pudim aqui. Vai vendo, Marcinho. Não quis vir, ó. Tem um salgadinho e uma coquinha aqui, viu? Eu tô meio de leve com essas coisas. Tá, né? Então tá bom, Ó, tem um probleminha aí, mas no nome de Jesus, logo tô curado aí. Tô brincando. Deus abençoe, tá? Paz, abençoe. Obrigado, Lê. Obrigado, irmãos. Fala, Marcinho! Eita. Fala, amado.